Bom dia, graça e paz, irmãos. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Acompanhem comigo a leitura aí na tela. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, a cidade de Sardes não possuía muita relevância na época do Novo Testamento. Na verdade, a sua glória vinha do passado, quando chegou a ser uma importante cidade no Império Persa. Porém, quando João escreveu o Apocalipse, Sardes estava em certa obscuridade. Ela era apenas conhecida por possuir grandes estradas construídas pelos romanos e também por possuir um comércio e produção de lã e de tintura. Fora isso, nada mais relevante. A sociedade em Sardes gostava de uma vida dissoluta e luxuosa. Eles viviam de forma desregrada. Não encontramos na carta escrita a Sardes alguma observação sobre heresias, não encontramos hostilidade dos judeus ou alguma perseguição que era imposta pelas autoridades civis. Então não encontramos nenhuma dessas coisas. Agora, o perigo estava justamente nesta aparente tranquilidade, nesta aparente paz que viviam os cidadãos da cidade, especialmente aqueles que faziam parte da comunidade cristã em Sardes. Portanto, o maior problema que havia naquela igreja era a apatia e a indiferença, uma total frieza em relação ao culto, às coisas de Deus, à adoração, enfim, esta apatia era o maior problema. Portanto, a carta se dirige a uma igreja que possuía nome de viva, de cristã, porém, em sua grande maioria, os membros estavam mortos espiritualmente. A carta começa da seguinte forma: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Os 7 Espíritos de Deus é uma referência à plenitude de Deus, à plenitude do Espírito, ou seja, em Cristo habita a plenitude da divindade, Ele é Deus. Também liga a pessoa de Cristo ao Espírito Santo. Cristo é aquele que envia o Espírito Santo. E nada melhor que começar a carta desta forma, se dirigindo a uma igreja que estava morta, fazendo menção à plenitude do Espírito, pois o Espírito Santo é aquele que pode dar vida aos que estão mortos. Também Deus, apesar de toda apatia e frieza, mostra que ainda tem aquela igreja em suas mãos. Portanto, é mencionado as 7 estrelas que estão na destra do Senhor Jesus, ou seja, o pastor de Sardes ainda estava no controle e nas mãos de Deus, e é a ele que é dirigida a carta, que deveria ser lida e dirigida posteriormente a toda a igreja daquela comunidade. As pessoas não enxergavam facilmente seu real estado espiritual, porque estavam mortas em sua maioria. A reputação daquela igreja era uma reputação de igreja cristã, porém, na verdade, seus membros, em grande maioria, estavam mortos. A carta prossegue
da seguinte forma: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Havia ainda esperança, tinha um restinho que não estava totalmente morto. O avivamento viria sobre este restinho, sobre este pequenino remanescente, que estava também em apatia, mas não se encontrava totalmente morto. Esse avivamento viria para que trouxesse vida a eles. Eu quero abrir aqui um parênteses: ninguém produz o avivamento, apenas o Espírito Santo pode fazer isso. Repare que a igreja, esse restante, estava para morrer, mas Deus é aquele que intervém de forma soberana para dar vida a esse restante. As obras que a igreja de Sardes possuía não passavam de atividades formais e aparentes, obras externas, que eram vistas aos olhos dos homens, porém não eram inspiradas pelo Espírito Santo. Havia um forte cristianismo, porém nominal apenas, um cristianismo de aparência externa. A carta prossegue com o versículo 3, dizendo o seguinte: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Há um convite ao arrependimento e é dirigido especificamente para aqueles que ainda possuíam um vestígio de vida. Eles deveriam se arrepender e lembrar do quê? Do Evangelho. Somente o Evangelho, com o poder do Espírito Santo, poderia trazer vida novamente a eles, trazer um avivamento para aquele restante. Meus irmãos, isso era facilmente entendido e compreendido pelos cristãos da comunidade em Sardes, porque aquela cidade nunca havia sido conquistada no passado, a não ser com duas exceções. E essas conquistas que tombaram a cidade no passado, em duas únicas oportunidades, aconteceram justamente por causa da falta de vigilância da cidade, ou seja, esta falta de vigilância é que estava levando a essa total apatia. Portanto, Deus convida aqueles cristãos, aquelas pessoas a se lembrarem do Evangelho que haviam recebido e voltarem a ter aquele ardor inicial. Deus não se agrada de um cristianismo de nome, de uma aparência externa e formal apenas. Nossas obras, nossas ações e atitudes devem ser movidas pelo Espírito Santo de Deus. A carta prossegue da seguinte forma: tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Há uma promessa: aqueles que não se contaminaram com a vida de luxúria e desregrada daquela cidade, esses haviam valorizado a santidade. E esses estavam ali no meio de uma igreja em que era, a sua maioria, morta espiritualmente. Essas pessoas não contaminaram as suas vestiduras, ou seja, uma referência à santidade. Portanto, andariam junto para sempre com aquele que é santo, com aquele que é verdadeiro e puro, e somente ele é justo, literalmente no sentido da palavra. Então Deus se importa sim com a nossa santidade. O versículo 5 traz outra promessa, além de estarmos com aquele que é santo. Diz o seguinte, o versículo 5: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Bom, eles receberiam vestiduras brancas, uma referência à ressurreição e à glorificação, e também não teriam seu nome apagado do livro da vida. Não significa que há uma possibilidade do nome ser riscado deste livro. Não, ao contrário, Cristo apenas está afirmando e confirmando a certeza
certeza da salvação. Aquele que conhece a Cristo jamais, nunca perderá a salvação, nunca terá o seu nome apagado do livro da vida. Esse livro que foi escrito antes da fundação do mundo, antes que nós viéssemos até a existir. O seu nome, o nome desse remanescente, seria confessado diante de Deus Pai e diante dos seus anjos. É a aprovação de Deus para aqueles que conservaram, procuraram andar em santidade. E a carta encerra da seguinte forma: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como podemos aplicar a carta escrita para Sardes aos nossos dias, para as nossas vidas? Primeiro, a indiferença de alguns membros é um indício de que esses membros não estão bem, e pode ser também um indício da morte espiritual desses membros. Portanto, precisamos estar atentos ao nosso estado espiritual. Deus não se agrada de crentes nominais, apáticos e indiferentes, do tipo que, se for a ceia, ótimo, se não for, não faz diferença. Se estiver no culto, congregando constantemente, ótimo, mas se não for, também não tem diferença. Uma indiferença ao culto, uma apatia em relação ao louvor, à ministração da palavra, à mesa do Senhor. Esses crentes formais e de aparência exterior, muitas vezes estão mortos. Portanto, precisamos lembrar daquilo que nos foi ministrado através do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo, é que muitos crentes até estão na igreja e são ativos, mas suas obras não passam de obras formais e externas para serem vistas aos olhos dos homens. Não, nós devemos fazer as coisas impulsionados pelo amor de Deus, pelo Espírito Santo, para a glória de Deus. Que Deus nos livre da formalidade de sermos crentes nominais, que Ele nos dê esse ardor, essa vontade de estarmos fazendo as coisas para a glória do seu nome. Esta é a minha oração e meu desejo. Então vamos orar juntos nesta manhã. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te peço que, ó Senhor, o Senhor venha infundir vida àqueles que estão fracos, àqueles que estão apáticos, que estão indiferentes em relação ao teu reino. Senhor, que eles venham se lembrar do Evangelho que receberam e que pelo poder do Espírito Santo seja produzido um avivamento nesses corações. Senhor, eu te peço, e esta é a minha oração, em nome de Jesus, nesta manhã. Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Curtam o nosso canal, compartilhem. Até a próxima meditação no livro do Apocalipse.